Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou trazer mais uma vez a explicação de regionais. Dessa vez eu escolhi 3 regionais de Galar para falar sobre elas: Ponyta, Farfetch'd e Weezing. E nessa vai ter um pouco de deboche para a poluição. Então vamos lá. Bem, diferente muito dos outros vídeos a respeito de explicação das regionais, quando eu levo em consideração a seleção natural, a adaptação das espécies, a competição por recursos, essas 3, nesse caso, elas se dão um pouco diferente. Por quê? Porque a Game Freak já enjoou não, né? Enjoou a gente de tanto forçar uma Europa. A gente já teve Sinnoh, Kalos, Galar, teoricamente Paldea. Então assim, tá cansado. Se você pegar a Dex de Galar, que eu ainda vou fazer vídeo no canal sobre isso, boa parte dela ou é conceito, tipo chá, ou é alguma lenda, como por exemplo Ponyta e Rapidash, né? Então, a forma de regional para eles é um pouco mais peculiar. E aí, vamos começar com Ponyta. Ponyta, nesse caso, ela se adaptou e virou um tipo psíquico, e depois, quando evolui para Rapidash, psíquico fada. Por que isso se deu lá em Galar? Bem, disse que quando uma Ponyta comum nasce, ela passa cerca de 1 hora antes de soltar a chama dela. Então ela demora 1 hora, tá na Pokédex isso, tá? Antes de 1 hora, ela não solta o fogo dela. Então imagina a Ponyta completamente sem o fogo dela, né? Então ela não tem cabelo nenhum, não tem pelo nenhum praticamente, é só dela. E diz que as pernas dela são fracas, né? E se um dia nascesse uma Ponyta que não desenvolvesse essa chama, se coloca no lugar dela 5 segundos, ela ficasse sem chama, o que aconteceria? Fácil a entender, elas não são completamente desprovidas de pelos, né? A Ponyta e a Rapidash. Só que elas têm umas regiões que liberam fogo e ali pegam fogo. Se aquele fogo não sai, então provavelmente sairiam os pelos. Então, a partir de uma mutação que ocorresse saindo ali os pelos, a Ponyta não teria mais aquela aparência que a gente conhece. Então seria o primeiro acúmulo de mutação nela. E como isso seria benéfico ou maléfico para ela? Não tem como a gente saber ao certo. Mas provavelmente ela estava habitando aquela floresta que tem lá em Galar, com as que fica brilhando, que fica aquelas áreas brilhando, que é uma referência a uma parte que tem lá, acho que é Irlanda, se não me engano, que tem uns lugares que tem fosforescente e tal, brilha, as florestinhas lá. Então provavelmente ela começaria a ocupar aquela região. Como é muito denso, né? Como é muito denso, entre aspas, né? Ela só sairia na vantagem se ela começasse a desenvolver as características daquele ambiente, ou seja, ela começasse a ser fosforescente. Então não só aquela Ponyta se isolou numa região aonde ela pôde viver a solidão dela, entre aspas, né? Ou elas foram migrando para ali e ela foi se sobressaindo, talvez por caça, já que boa parte já que muitos animais foram extintos através da caça, simplesmente por medo, por esportivo ou por ocupação do habitat, entre outras coisas. Então, se você está no escuro, qual é aquela Ponyta que você veria melhor? Uma de fogo ou uma que só tem pelo? Né? Então você veria a de fogo. E a de fogo provavelmente foi aos poucos diminuindo a quantidade, enquanto aquela que só tem pelo, ela foi se desenvolvendo. Provavelmente aquelas que se desenvolveram com o passar do tempo, elas foram desenvolvendo a característica fosforescente do ambiente. Por que desenvolver aos poucos? Por interação ambiente? Não necessariamente. Pode ser simplesmente uma mutação ocasionada pela alimentação dessas coisas fosforescentes, né? Talvez aí uma alimentação que causasse uma mutação genética nos gametas e assim passado para os filhotes aos poucos e forçado essa seleção, entre aspas, ou simplesmente porque em algum momento nasceu uma que estava lá e tinha tido aquela característica, né, do fosforescente, e por causa disso ela sobressaiu, porque não mais os seres humanos atacariam, veriam ela como um espírito ou como alguma coisa que fosse assombrar. Então ela começou a sobressair na outra. Assim como eu falei no do Vulpix, né, teoricamente a gente teve uma espécie intermediária. Essa fosforescência pode não ter sido intermediária, pode ter sido logo simultânea.
visto que ela faz uma luz. A diferença é que talvez o fogo da pônita tenha sido interno nessa primeira pônita que nasceu sem pegar fogo, sem liberar o fogo. Talvez tenha sido interno, o fogo tenha ficado para dentro e essa iluminação do fogo seja expressa nos pelos, como acontece na de Galar, né? E contrapartida também, ela talvez por um gene associado, ela nasceu com um chifrezinho, que a pônita não tem, né? Já um chifrezinho, então por isso que a Rapidash já tem um chifre maior. Justamente por essa característica mística e de fato a origem, entre aspas, do unicórnio, né, a lenda do unicórnio ali para a parte europeia, ela vira tipo fada. A parte psíquica talvez seja justamente para sair do fogo sem passar por o normal e trabalhar com os poderes internos dela, como eu falei, desse fogo interno convertido em apenas brilho. Então pode ter sido acondicionado uma intermediária, que sabe-se lá que tipo seria, se seria tipo normal, se seria terra, que sei lá que tipo seria, ou simplesmente já passar para esse psíquico, só não ter todas as características estáveis que a pônita de Galar que a gente tem, que a gente conhece, e simplesmente foi acumulando, e aquela foi a que sobressaiu mais e desenvolveu mais, enquanto a outra pônita provavelmente foi abatida, né? Foi caçada. No caso do Farfetch'd é muito mais simples. É simplesmente porque lá em Galar, o alho poró que o Farfetch'd usa não era tão pequeno quanto o outro usava, como um stick, né, como um bastão para poder bater e tudo mais, e colocava nos pés para voar. No caso do Galar, esses bastões são muito maiores, muito mais pesados, muito mais robustos. Por causa disso, o Farfetch'd ele passou a ter hábitos mais terrestres e menos voadores. Então ele, para levar, ele precisou desenvolver os músculos, técnicas diferentes, fazer coisas diferentes para poder fazer. É basicamente uma referência às aves. Existem algumas aves que migram, e quando elas imigram, elas chegam num lugar que é tão bom de alimento, que tão bom não tem predadores, os alimentos são todos no chão, que com o passar do tempo, quando nascer uma ave, elas vão começar a ficar, como é que eu posso dizer, crescer de tamanho, elas podem crescer de tamanho. E se vier a nascer uma sem quilha, né? Quilha? Acho que é o nome, é quilha. Sem a quilha, não tem problema, ela não vai estar voando, mas não tem predador para caçá-la. Pelo contrário, porque ela não voa, ela vai poder crescer mais e assim por diante, né? Então provavelmente é a referência a isso. Justamente por esse motivo é que o Farfetch'd de Galar ele evolui para o Surfetch'd. E aí o conceito por trás é o conceito cavaleiro, que tem já realmente, principalmente em contos europeus, né, que a gente escuta muito sobre um herói, cavaleiro, espada e escudo, essas coisas. Então é o conceito por trás disso, mas existe uma explicação biológica de interação, de seleção natural, e é por isso que o Farfetch'd de Galar ele é só lutador, ele não tem voador, justamente por essa referência. Quando as aves migram para um lugar onde tem muito alimento, não tem predação, ou a predação é muito baixa, elas começam a se adaptar à vida terrestre e ficam por lá mesmo. Existem até alguns exemplos, como Aldabra Braille, né? É esse o nome. É uma ave que tem. Inclusive, se estão gostando, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu já falei sobre outras regionais e explicando a lógica que está por trás delas, então vão assistir aos outros. E, enfim, deixei pro terceiro agora. E agora esse é um deboche, esse é muito bom. Esse é o Weezing. De acordo com a Pokédex, o Weezing, eles já habitavam a parte de Galar antes do que pra gente é a Revolução Industrial. Então ele já ocupava ali a Inglaterra, ele já estava lá na forma que a gente conhece naturalmente. E o que ele fazia? Ele produzia toxinas, ele se alimentava dos gases tóxicos do lixo, independente de qual tipo de lixo seja, podia ser de alimento, o esgoto em si ou outras coisas, ele se alimentava daquelas bactérias, daquelas toxinas e tudo mais, e produzia o próprio dele. E aí dependendo como ele se comportava, fala que ele infla, desinfla, faz várias coisas para aumentar a toxina e fazer toxinas muito potentes. Ele concentra o que é ruim para jogar nos outros e usar como arma. Só que o que acontece? Quando aconteceu a Revolução Industrial, o Weezing, ele se sentiu envenenado pelo ser humano. Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Ele se sentiu envenenado pelo ser humano. Ele fez assim: eu me recuso a uma porcaria dessa. Eu não quero. Esses gases das indústrias são
péssimos, são piores do que o meu mesmo. Aí o que foi que eles fizeram? Eles passaram a se alimentar, eles já se alimentavam das outras toxinas, né? Que eu tô falando, do ser humano, só que ele liberava já gás tóxico. Ele passou a se alimentar do gás das indústrias e ao invés de soltar gás tóxico, ele passou a soltar ar puro, servindo como um filtro para as indústrias, né? Uma relação quase simbiose aí, e também faz uma referência à mitologia celta quando fala sobre os monstros do ar, que são criaturas feias, tenebrosas, talvez algumas referências, também falam sobre fadas do ar, talvez uma referência aí a bactérias, a vírus, a coisas desse tipo, da mitologia celta, né? E aí esse Weezing é fada por esse motivo, e também pelo fato de que ele purifica o ar. Então ele se sentiu tão ofendido com o gás que ele disse, não, eu vou começar a consumir esse gás e vou liberar, como é que diz? O ar puro, né? O ar purificado, sem essas toxinas. E da mesma forma, ele vai segurando a toxina dentro dele e vai liberando. Só que diz que ele não consegue amplificar a quantidade de toxina, e por isso a toxina do Weezing de Galar é mais fraca do que do Weezing comum, né? Também, talvez seja por esse motivo que ele adquiriu a habilidade Neutralizing Gas, né? Neutralizing Gas anula as habilidades dos oponentes, todo mundo em campo na realidade, ele anula, então provavelmente é já o gás natural que aquele tipo de Weezing solta. O Koffing e o Weezing normal herdaram essa característica, talvez como uma evolução que foi e ela voltou, sabe? Tipo, pá, e voltou, e aí ficou uma característica geral no Koffing, já que o Koffing é o mesmo, né? E aí quando ele evolui pro de Galar, ela mantém da mesma forma para o Weezing, né? Porque o Koffing acabou herdando. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam... Coloca... Revolução Industrial mesmo. E é isso. Valeu!